Olá pessoal, vamos relembrar agora um pouquinho do ciclo celular que a gente já falou na nossa aula anterior. A gente viu que o ciclo celular ele tem uma série de etapas que vão envolver a preparação dessa célula para poder se dividir. Então, durante esse ciclo, muitas coisas vão acontecendo, né? Muitas reações, muitos eventos vão acontecendo nesse meio do caminho para que a gente tenha a célula então executando a divisão celular. Dentro do ciclo, a divisão faz parte, tá? E essa divisão ela pode ser do tipo mitose ou meiose, que a gente vai discutir nos vídeos mais para frente. A gente normalmente se refere à divisão celular como fase M, né? Tanto de mitose quanto de meiose. E a separação da célula no final chamada de citocinese. Só que antes da célula se dividir, ela tem todo um mecanismo, todo um processo de preparação para que ela chegue pronta para sofrer essa divisão. Essa fase de preparação a gente chama de intérfase ou interfase, tá? A gente pode ter tanto um nome quanto o outro. Sendo que nessa intérfase a gente tem outras subfases, também conhecidas como G1, S e G2. G1 e G2 são conhecidos como fases de intervalo, onde eu tenho todo o metabolismo celular acontecendo para outros eventos nas fases seguintes, tá? Então a gente tem no período de intérfase, né, de uma maneira geral, uma intensa atividade, um intenso metabolismo, justamente para a gente preparar a célula para fazer a divisão. Né? Eu brinquei com vocês em sala de aula dizendo que parece igual quando a gente está planejando festa de aniversário, né? Que a maior parte do tempo é a parte do planejamento, mas que o evento principal mesmo ele vai durar menos tempo em relação a toda a fase de preparo. E é exatamente aqui. A intérfase ela vai durar muito tempo quando comparado ao período de fato em que a célula vai estar se dividindo, tá? Antes de se descobrir a intérfase, todo mundo acreditava que a célula basicamente fazia sua divisão. Até que não, que se observou que nessa fase, né, a gente tem um intenso metabolismo ali acontecendo para que a gente tenha de fato a divisão ocorrendo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, vai relembrar um pouquinho de cada um dos períodos da intérfase, tá? Em G1, a gente tem uma intensa atividade metabólica, é onde a gente começa a produzir as proteínas, então é o início da síntese de proteínas, tá? E a gente tem fabricação de RNA também, tá? O RNA, ele é um material genético, a gente vai discutir ele melhor na parte de genética, mas ele é um material genético originado a partir do DNA, e é ele quem vai levar a informação responsável para a produção de proteínas. Então, como a gente tem proteínas sendo produzidas aqui também, a gente precisa produzir o RNA para dar justamente a nossa célula a capacidade dessa produção de proteínas, tá? Normalmente, o tempo de duração fica em torno de 9 a 11 horas. Isso é um tempo médio, algumas células vão durar um pouquinho menos, outras um pouquinho mais, tá? Mas, em média, esse período de G1 vai durar entre 9 e 11 horas. Essas proteínas e esse RNA aqui vão ser extremamente necessários para a gente ter a duplicação do DNA acontecendo no momento seguinte, que é justamente a fase S. É uma fase de produção do DNA. Então, é onde ocorre a duplicação, né? Que também pode ser chamada de replicação. Duplicação porque a gente vai ter a quantidade de DNA duplicado. E replicação porque o DNA formado é uma cópia do DNA que já existia nessa célula. Nesse período também a gente vai ter a produção de proteínas que são chamadas de histonas. Essas histonas vão estar associadas ao DNA, deixando ele mais descompactado ou mais compactado dependendo do momento do ciclo celular, né, que a célula se encontra. Esse processo de síntese ele dura em torno de 8 a 10 horas, mas também é um processo variável, né? Pode durar um pouquinho mais, um pouquinho menos ali, dependendo da nossa célula em questão, tá bom? A gente tem a fase G2. Em G2, o meu DNA já está duplicado, tá? E aí, como eu já tenho a duplicação, como esse DNA já duplicou, eu continuo produzindo proteínas que vão ser necessárias, né, para a formação do cromossomo, para completar essa formação.
Porque na fase seguinte, na fase de divisão, é onde a gente vai encontrar de fato a célula com cromossomos, tá? E eu continuo produzindo RNA, eu continuo produzindo proteínas, mas já tenho também um crescimento dessa célula, tá? Porque a nossa célula ela precisa duplicar os conteúdos que existem nela, mas ela também precisa crescer, né? Ela vai precisar ali aumentar de tamanho para que essa célula, no final das contas, passe pela divisão celular e tenha ali o seu resultado, no seu resultado final, né? 2, né, no caso da mitose, e 4 no caso da meiose, células sendo formadas nesse processo, tá? Então, na intérfase, a gente tem toda essa fase de preparo que vai envolver G1, S e G2, tá? Onde eu tenho preparação para a produção do DNA, DNA se duplicando, DNA já duplicado e eu continuo produzindo substâncias que vão ser necessárias à divisão celular, tá? E crescimento dessa célula. A gente tem aqui uma representação em gráfico, a gente também já viu isso na nossa aula, mas só para a gente relembrar, a quantidade de cromossomos, a quantidade de DNA que a gente tem na nossa célula, no caso da célula humana, é 46 cromossomos. Então, a gente tem aqui 46. 46 cromossomos a gente tem na célula chamada de diploide, ou também podemos nos referir a ela como 2N. Então, 2N são as nossas células do corpo, né? As nossas células do pulmão, do fígado, dos rins, da pele, enfim. Células que a gente vai chamar de somáticas. Todas as nossas células somáticas possuem 46 cromossomos, isso considerando um indivíduo com quantidade normal de cromossomos, tá? Então, eu parto da minha célula aqui, do 2N. Eu tenho 2N de DNA, ou 46 cromossomos, na minha célula. Em G1, essa quantidade de DNA não se altera, porque eu só estou produzindo proteínas. Desculpem a linha torta, tá, gente? Eu sou péssima para traçar a linha. Eu não tenho essa quantidade de DNA sendo alterada. Por isso, a quantidade de DNA se mantém. Não duplicou, não diminuiu. Eu tenho só outras proteínas que estão sendo formadas e não estou mexendo na minha quantidade de DNA. Então, o meu gráfico se mantém constante. Já na fase S, que é quando acontece a duplicação, olha o que acontece com o meu gráfico, ó. A reta sobe e vai parar lá no 4N. Por que 4N? Significa dizer que a minha quantidade de DNA foi duplicada no final do processo. Então, eu subo a minha reta. Em G2, o DNA está duplicado. Então, ele parte aqui, ó. Eu não aumento mais, mas também não diminuo. Ele permanece duplicado. Então, o meu gráfico continua constante no andar de cima, né? Lá na reta dos 4N. Para quando assim chegar à divisão celular, olha o que acontece com o gráfico, ele retorna ao estado original, isso eu considerando uma divisão celular do tipo mitose, tá? Vamos com base nela, porque a meiose é um pouco mais complexa, né? São outras situações e outros eventos que vão estar envolvidos. Então, nesse momento aqui, vamos considerar a divisão por mitose. A divisão ela é a parte mais rápida desse processo. Ela ocorre ali em cerca de 30 minutos a 1 hora. Então, só para vocês verem a diferença, ó, G1, 9 a 11, fase S de 8 a 10 horas, né? G2 de 4 a 5 horas e a divisão mesmo 30 minutos a 1 hora. E os gráficos, eles indicam para a gente exatamente, o gráfico, né? Indica exatamente onde é que eu tenho a quantidade de DNA ficando constante e onde ela está aumentando ou diminuindo. Em G1 e G2 é onde eu tenho as constâncias. A diferença é em que G1 está constante antes de duplicar, então é a quantidade de DNA original da célula. Em G2 eu tenho um constante já duplicado. Na fase S é onde está subindo essa quantidade de DNA, então por isso a minha reta sobe. E na divisão eu estou fazendo o caminho inverso, só que aqui no final da divisão eu tenho o seguinte, no final do processo eu passo a ter 2 células sendo formadas ali, tá? Então eu divido a quantidade de DNA, mas como contrapartida eu tenho 2 células sendo originadas ali nesse processo, tá bom?
Só que esse ciclo, ele acontece com checagens, né? A célula não sai se dividindo à torta e à direito sem nenhum freio, né, para isso. O que a gente vai considerar nesses pontos de checagem? O primeiro ponto de checagem é aqui no final de G1, onde eu vou verificar se a célula aumentou de volume de forma correta, se o meio está sendo apropriado à divisão celular. Como assim o meio está apropriado? Imagina a situação. Seu corpo tem que formar células novas, mas de repente você está ali combatendo um processo infeccioso muito sério. O corpo vai gastar energia produzindo novas células? Depende de onde ele vai estar produzindo essas células. Ou ele vai estar mais focado em combater uma infecção, por exemplo, que esteja naquele organismo. Significa dizer que naquele momento ali, o meio não está muito favorável para ele. Né? A pessoa lá está escalando o Everest, frio pra caramba. Nesse momento ali, vocês acham que vai começar a acontecer divisão celular das células desse corpo? Não vai, porque o corpo está tentando primeiro se manter aquecido, segundo se manter vivo, né? Então, existem situações, tanto consideradas por fatores externos, quanto em relação ao metabolismo interno no nosso corpo, onde o organismo vai verificar se aquele momento está sendo adequado para a divisão celular acontecer ali. Se tiver qualquer coisa que interfira nesse processo, a célula vai parar essa divisão e só vai retornar à divisão quando ela achar que o meio está favorável novamente, tá bom? Então esse é o primeiro ponto de checagem. O segundo ponto de checagem é lá entre o final de G2 e o início da fase de divisão. O que eu vou considerar nesse processo? Se o DNA foi replicado corretamente, pode ter acontecido uma mutação ali no meio do caminho. Se a mutação aconteceu, eu preciso reparar essa mutação para seguir adiante. Ah, Natália, então esse mecanismo vai funcionar sempre? Não, né? Se fosse assim, a gente não tinha mutações acontecendo nas células. Mas ele funciona na grande maioria das vezes, né? O tempo todo. A gente tem agentes mutagênicos chegando no nosso DNA basicamente o tempo inteiro. A gente tem a radiação ultravioleta do Sol que chega até a gente, mas ninguém sai por aí desenvolvendo câncer de pele sempre, com frequência, né? Felizmente. Por quê? Porque da mesma forma que o nosso DNA sofre alterações, a gente tem mecanismos de reparo para isso também. Então, esses mecanismos de reparo, eles vêm em cima dessa varredura, né, dos pontos de checagem. Outra coisa que vai ser verificada também é se a célula aumentou de volume, porque ela começou a crescer lá em G1 e em G2 ela precisa estar crescida o suficiente para dar origem a duas células. Porque imagine, se a gente não fizesse a célula crescer, a cada divisão celular a gente teria uma célula menor sendo formada, e não é isso que acontece. Se fosse assim, a gente não ia crescendo, né? A gente só ia encolhendo, né? do início da formação embrionária para o final. Como não é isso que acontece, né? É porque a gente primeiro aumenta o conteúdo celular, duplica organelas, DNA, tudinho, para depois fazer a divisão ali. E vai verificar se o meio está apropriado de novo. Porque como vocês viram, né, que o tempo de ocorrência é muito grande, né, do ciclo celular. Então, leva horas acontecendo. Pode ser que no início o meio tivesse favorável, mas quando ele chegou lá no final de G2, opa, já não está mais favorável para ele. Então, por essa diferença de tempo, ele checa de novo se o meio está favorável para isso. E na fase M, eu tenho um novo ponto de checagem. Na fase de divisão, eu tenho um novo ponto de checagem, que é para ver se a gente tem a formação do fuso. O fuso é uma série de filamentos que vão ser formados ali durante a divisão celular, que vai garantir, de fato, a divisão correta do DNA. Então eu vou observar se eu tenho a formação da placa equatorial, que é um alinhamento dos cromossomos na região central da célula, e se todos esses cromossomos estão unidos aí, presos a esse fuso. A gente vai entender melhor essa questão do fuso quando falarmos de mitose, tá? Mas só para a gente entender que existe um novo ponto de checagem ali na fase de divisão celular. Então, mesmo que já tenha passado a intérfase, ele checa de novo para ver se está tudo ok antes de acontecer a divisão. E baseado nessa questão do ciclo celular, a gente tem categorias celulares diferentes. Como assim? Existem células que vão estar em constante ciclo celular, vão se dividir praticamente o tempo todo. Existem células que vão entrar em ciclo celular mediante a um estímulo. Significa dizer que elas vão precisar ser estimuladas para aí, então, entrar na sua fase de ciclo celular,
E esse estímulo pode ser mecânico, pode ser hormonal, enfim, pode ser estímulos diferentes. E existem células que praticamente não vão se dividir, né? Eu não vou usar o termo nunca, porque nunca é uma palavra muito forte. Mas são células que não vão se dividir por N motivos, né? Ou porque é mais fácil que elas usem outro mecanismo para ampliar o seu tamanho, o seu espaço, ou porque vão deslocar outros componentes, ou porque vão exigir que o organismo use outros mecanismos para suprir a ausência dessas células que morreram, tá bom? Então, vão existir grupos, sim, de células que não vão entrar em divisão celular, ou raramente vão entrar em divisão celular. Primeiro, vamos falar daquelas que estão em constante ciclo celular. Células em constante ciclo celular são aquelas que estão entrando num ciclo já voltando no outro, entrando no ciclo já saindo, entrando no outro, saindo, entrando no outro. Ela entrou G1, S, G2, dividiu, e essas células que foram formadas já entraram no ciclo de novo. Isso vai acontecer em tecidos onde eu tenho um metabolismo muito grande, uma exigência muito grande de renovação desse tecido, tá? E que exige que eu tenha sempre ali essa divisão acontecendo. Onde que isso acontece? Não são esses os únicos locais, mas só para a gente entender por que isso acontece. Por exemplo, epitélio do intestino. O intestino delgado, por exemplo, ele tem as chamadas vilosidades. São dobras que o intestino tem, microscópicas, para aumentar a superfície de absorção intestinal. Então o intestino ele tem uma função extremamente importante no nosso organismo, que é justamente de absorver nutrientes. Por esse metabolismo absortivo ser muito importante, essas células estão sempre ali em alto metabolismo, em intenso metabolismo, e com isso, né, como elas vão ter um metabolismo muito intenso, elas precisam ser renovadas constantemente. Então o epitélio do intestino, ele precisa ser renovado com essa constância. Isso no delgado. No grosso, a gente também tem um epitélio que está relacionado com capacidade absortiva, a diferença é que no delgado eu vou ter absorção de proteínas, lipídios, carboidratos. E no grosso eu tenho absorção de água e sais minerais. E o processo de formação nas fezes. Tá? Então, nos dois intestinos, a gente tem uma capacidade absortiva tremenda, né? Imensa. E os dois exigem essa repovoação de células ali com certa constância. Epitélio do folículo capilar. Justamente por conta do crescimento do cabelo, né, dos pelos, a gente tem essa alta atividade metabólica acontecendo ali também. Sistema linfático. O sistema linfático está relacionado com a drenagem de fluidos, né, de líquido intercelular do nosso corpo. Tá? Então, a quantidade de água que é gerada e fica no espaço entre as células, ela é drenada, né, e vai pelos vasos linfáticos e vai formar uma coisa que a gente chama de linfa, tá? Que circula através do nosso corpo também. Só que no sistema linfático a gente também tem células de defesa, né, os linfócitos, que estão presentes ali também circulantes. Então, por ele estar muito associado à defesa do nosso organismo, essa atividade metabólica também é muito intensa e por esse motivo a gente tem que ter repovoamento constante aí dessa população de células. E a medula óssea por conta da formação de células do sangue. Aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando a medula óssea. A medula óssea ativa, ela é chamada de medula óssea vermelha, tá? Que é a gente diz que é a medula madura, que é responsável ali por fornecer, por produzir, né, gerar as células sanguíneas, e essas células amadurecidas caem na corrente sanguínea para poder executar as mais variadas funções possíveis ali pelo corpo, tá? Então, essa medula óssea é que vai gerar as nossas hemácias, as nossas plaquetas, neutrófilos e os linfócitos. Da medula, isso aqui é conteúdo até de anatomia, mas só para a gente fazer a fixação, né, já que a gente está falando das células, na medula óssea, a gente tem uma célula chamada de hemocitoblasto, que é uma espécie de célula-mãe, que vai dar origem a dois progenitores. Um progenitor chamado mieloide e um progenitor chamado linfóide. O mieloide é que vai dar origem aos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, lembrando que elas também podem ser chamadas de eritrócitos. Vai dar origem às plaquetas. As plaquetas, na verdade, são fragmentos de uma célula maior chamada megacariócito, que também tem origem na medula. E ela vai dar origem
a neutrófilos, tá? A basófilos, a eosinófilos, né? São células e monócitos, que são células que estão ali associadas ao sistema de defesa. O progenitor linfóide, que é a outra célula que a medula é capaz de gerar também, é o que vai dar origem aos linfócitos no final das contas. A gente tem linfócitos do tipo T e B. Os linfócitos T, eles também têm outros grupos. Um que vai estar mais associado a um auxílio na produção de anticorpos e o outro que é chamado de citotóxico, porque vai reconhecer células que estão infectadas ali por vírus ou outras coisas e literalmente matar essas células. E existem os linfócitos B, que são os linfócitos que estão relacionados à produção de anticorpos, tá? Dentro do nosso organismo. Então percebam as linhagens diferentes de células que a medula tem, né? O que a medula vai gerar, né? O tecido que eu tenho na medula óssea é o tecido hematopoético. A parte madura formada por ela é o tecido sanguíneo. Então são tecidos diferentes. Um é mais de origem e o outro já é o tecido maduro. Então, com isso, eu tenho que ter renovação constante. O nosso sangue ele precisa ser constantemente renovado, né? A taxa de renovação ela é um pouco diferente, tá? A das hemácias, por exemplo, é de cerca de 120 dias. A das plaquetas durando ali em cerca de uns 10 dias, mais ou menos. E os leucócitos com um tempo até menor, né? Normalmente duram algumas horas na corrente sanguínea. E isso principalmente dependendo se a pessoa tem algum tipo de processo infeccioso ali acontecendo em curso, né? E vai exigir maior velocidade, maior intensidade nessa renovação celular. Lembrando que alguns leucócitos eles vão durar ali um pouquinho mais de tempo, justamente por conta do processo de produção de anticorpos, entre outras coisas mais. Tá? Então, dependendo do tipo de leucócito, esse tempo pode ser maior ou menor. Mas, em média, principalmente aqueles relacionados diretamente ao combate, né, do organismo invasor, para eliminação, eles vão durar algumas horas dentro da corrente sanguínea. A gente tem uma outra categoria de células que está relacionada a entrar em ciclo celular mediante um estímulo. Então ela inicia o ciclo celular e ela cai numa fase acessória chamada G0. O G0 é uma fase de latência, né, onde ela vai ficar ali um período esperando acontecer alguma coisa. Se ela recebe o estímulo, ela retorna e continua o ciclo celular, né, finalizando G1, entrando em S, G2 e M. Então ela vai ficar ali esperando esse estímulo acontecer. Esse estímulo pode ser um estímulo mecânico, né, como um corte, por exemplo, uma cirurgia. Pode ser um estímulo nutricional, ela está recebendo nutrientes para poder então entrar nesse processo. Pode ser um estímulo hormonal, né, a elevação da taxa de um hormônio, né, para que entre em processo de divisão celular. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, os hepatócitos. Os hepatócitos são as células do fígado. E a gente sabe que o fígado ele é responsável por metabolizar muitas coisas no organismo, né, incluindo bebidas alcoólicas, medicamentos. Né? Então, é um órgão com células, né, que tem renovação constante, porque está sempre entrando em contato com toxinas. Então, o estímulo para a renovação do fígado é exatamente a liberação, né, ou o contato com essas substâncias, né, que vão ali lesar os hepatócitos e eles vão ter renovação desse tecido e aí estimulando a divisão celular. Células da pele também, né, um corte, por exemplo, uma lesão que aconteça, por exemplo, é um mecanismo para que eu estimule, né, o processo de divisão celular na pele. A própria esfoliação, né, a gente chegou a comentar sobre isso em sala de aula, né, o uso de esfoliantes, até mesmo o ato do banho, né, a fricção que a gente faz ao tomar banho é um estímulo para renovação, então a gente tem que ter cuidado, né, com esfoliações e fricções, porque se a gente faz isso de forma constante, a gente não dá o tempo necessário, né, para a pele se renovar, então tem que ter bastante atenção em relação a isso. Músculo liso, né, o músculo liso está associado ali aos nossos órgãos internos, né? Se eu tenho uma lesão, por exemplo, no órgão interno, se eu tenho uma cirurgia no órgão interno, isso é um estímulo para isso.
células dos rins, do pâncreas, dos ovários, dos pulmões, vasos sanguíneos, células ósseas. Tá? Células ósseas, por exemplo, o estímulo pode ser o crescimento, né? Vasos sanguíneos, o estímulo pode ser uma lesão vascular. No caso dos ovários, por exemplo, o estímulo pode ser justamente o processo de ovulação, né? A gente está falando de células que vão precisar de estímulos, né? O endométrio, que é a camada interna do útero, ele aumenta de tamanho, ou seja, passa por um processo ali de divisão celular, mediante um estímulo hormonal, né? Eu preciso ali que os hormônios sejam liberados, a partir do momento em que a ovulação acontece, para esse endométrio aumentar de tamanho, né? Então isso é um estímulo hormonal para que eu tenha uma divisão celular ali acontecendo. Então todas essas células, elas vão estar na fase G0 e mediante aí esse estímulo vão entrar, né, vão voltar, melhor dizendo, para o ciclo celular e completar o processo de divisão. E células que não entram em ciclo celular. A gente tem células, né, como eu disse a vocês, não vou usar o termo nunca, né, nem o não. Né? Aqui eu usei o termo não para me referir a células que dificilmente vão entrar em ciclo celular. Neurônios, por exemplo, a gente vê que a forma do neurônio ela é completamente diferente às células que a gente está acostumado a observar, né, em relação a formato. E o papel do neurônio, né, que é essa transmissão de impulsos nervosos, faz com que ele tenha uma função muito diferenciada no nosso organismo, se a gente for comparar aos demais tipos celulares. Então ele tem um grau de complexidade muito grande. Fora que para o corpo regenerar um neurônio, se eu tivesse que fabricar um neurônio novo, é um gasto energético muito grande. Então, assim, recentemente, os cientistas até descobriram que os neurônios podem sim ter uma certa capacidade de regeneração. O que não significa dizer que eles vão fazer isso. Por quê? Se o neurônio tivesse que se regenerar, né, ou se o corpo tivesse que regenerar um neurônio, ele gastaria uma energia muito grande para isso. E como a transmissão do impulso é uma rede complexa, né, é uma ligação que acontece entre eles, não basta simplesmente eu criar um neurônio novo e enfiar lá no lugar do neurônio perdido que eu restabelecer essa conexão. Não acontece. É muito mais fácil para o organismo criar conexões entre os neurônios que já existem do que enfiar um neurônio novo ali no meio do caminho e ter que refazer essa conexão no meio. Então é por esse motivo que dificilmente eles vão entrar no ciclo celular, dificilmente eles vão entrar nesse processo de divisão e regenerar a célula. O que pode acontecer é o neurônio mantém o corpo celular, que é justamente a parte onde está o núcleo e tudo mais, e regenerar pequenas porções do axônio ou até mesmo dos dendritos, tá? Mas enquanto a célula inteira, é difícil dele fazer esse processo justamente porque ele entende que existem outros caminhos mais fáceis para ele tentar recuperar. A perda de um neurônio é sempre muito sentida pelo organismo, tá? Justamente porque essas conexões elas acabam sendo quebradas, né? Acabam sendo deslinkadas ali no nosso cérebro. Outro exemplo de célula que não se regenera é o músculo cardíaco, né? Uma lesão no coração, que é o que a gente conhece como infarto, tá? Nesse tipo de lesão, né? E aí dependendo da área do coração muscular que foi atingida, essa parte afetada, ela produz fibra colágena, né? Ela é invadida, na verdade, por um grupo de células que são chamadas de fibroblastos, vão produzir ali fibras colágenas e vão cicatrizar. Então, ocorre uma cicatrização desse processo, tá? A gente até pode ter uma certa reconstituição que estão associadas ali por células que a gente chama de satélites, estão ali pertinho, mas não com capacidade de eu regenerar o músculo ou a porção inteira que foi lesionada, tá bom? Então é uma capacidade muito pequena quando comparada à função do tecido inteiro. Então o coração muitas vezes acaba ali jogando para as células, para as fibras cardíacas, né? A gente chama o músculo de fibra, né? A gente dificilmente se refere a ela como células. A fibra da musculatura cardíaca, normalmente ela acaba sobrecarregando outras regiões do coração que não foram afetadas e deixando aquela parte lesionada ali cicatrizada com menor atividade, tá bom?
Mesma situação vai acontecer na musculatura esquelética, tá? O núcleo do músculo, ele não passa pelo processo de divisão, né, de divisão celular, ele não vai entrar no ciclo celular. Ele pode tentar se regenerar, essa fibra pode tentar se regenerar usando também células satélites, né, que estão ali adjacentes a esse músculo. Só que é um gasto muito grande, precisaria de um estímulo muito grande para fazer isso. Então, da mesma maneira que o coração faz, é muito mais fácil que aquela fibra ali perca em atividade e acabe mandando essa atividade para fibras que são acessórias do que produzir uma fibra nova, gastando energia para isso acontecer. O que não significa dizer que esse ciclo celular ele não possa ser estimulado por fatores externos, tá? Então, de repente, prática de algumas atividades, né, processos ali fisioterapêuticos, mas são outras situações, porque em vias normais, basicamente o corpo não vai praticar, não vai entrar em ciclo celular nesses grupos de células. Então, esse foi um resumo, né, do que a gente já vinha discutindo em sala de aula sobre o ciclo celular.